Alô? Melhorou? Bom, pessoal, antes de iniciar, eu queria só falar sobre o Dia Municipal do Espiritismo. A USE reativou essa atividade pós-pandemia, né? A pandemia acabou suspendendo tudo, inclusive essas atividades, né? Nós tivemos essa semana o Dia do Municipal do Espiritismo em Sumaré, em Nova Odessa, e no dia 29 de abril, que é o próximo sábado, nós vamos receber o Sandro Coço, lá no Paz e Amor, naquele centro espírita no centro da cidade, ao lado da prefeitura, né? A partir das 19h30, né? O Sandro vai falar sobre bem-aventurados os que aprendem, né? Então deve ser bem interessante. Nós já conhecemos o Sandro de longa data, né? Sabemos da capacidade dele, né? É um expoente jovem no movimento espírita. Então nós achamos por bem convidá-lo. Nós, que eu digo a USE, né, na figura do Ricardo Galdino, que é o nosso presidente. Tá? Então, fica aqui o convite para vocês comparecerem. Então, sábado que vem, eu acho que vai ser muito bom. Tem um cartaz lá na frente que eu coloquei, para ter qualquer dúvida, tá bom? Bom, então, retomando aqui a nossa parte, né, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, o livro 2, ou parte 2, do Mundo Espírita, né? Capítulo 2 da Encarnação dos Espíritos, estamos falando do item a alma. Hoje nós vamos conversar sobre as questões 140 a 146A. Eu errei ali, 146A. Muito bem, vamos lá. Então, na 140, ele faz a seguinte pergunta aos Espíritos, né? Que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: ainda isto depende do sentido que se empreste à palavra alma. E se lembra, no começo nós falamos sobre alma, que tem vários sentidos, né, a palavra alma, né? E se se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se se entende por alma o espírito encarnado, é errôneo. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime o movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida, né? Bom, então, olha, o espírito é indivisível e imortal, isso nós sabemos, né? Porque isso é o que mantém a sua individualidade. O espírito mantém a sua individualidade pela eternidade que nós temos à frente, né? Agora, voltando aqui. Quando ele fala aqui que se entende por alma o fluido vital, ele quer dizer o seguinte: se o fluido vital, ele acaba se dividindo ou se espalhando, pelos nossos órgãos, né? De acordo com a necessidade de cada um, né? Então, se você entender a alma como fluido vital, essa teoria ela é certa. Agora, se a gente entende algo por espírito, não, porque o espírito é um só, ele não se divide, na verdade, né? O fluido vital, sim, ele está espalhado no nosso corpo todo, né? Bom, agora, antigos videntes, né, achavam que a alma se dividia, né? Por quê? Porque há dois fenômenos espíritas, que nós vamos estudar mais para frente, né, chamado bicorporeidade e transfiguração, tá certo? E eles tomavam o perispírito, né, e o fluido por espírito. Havia uma confusão aí, né? Só lembrando que o perispírito, né? O perispírito é aquele ente semimaterial que faz a comunicação entre a matéria e o espírito propriamente dito, né? Então, eles achavam, faziam essa confusão, tomavam o perispírito e o fluido por espírito, né? Agora, deixa eu ver aqui. Bom, só para a gente ter uma ideia, vou só colocar aqui, contar uma coisa, só para a ideia do que seria a bicorporeidade, né? Santo Antônio de Pádua, ele estava em Pádua, lá na Itália, pregando, e o pai dele estava sendo condenado na Espanha, né? Então ele pediu a Deus que ele pudesse fazer alguma coisa pelo pai dele, que era inocente, né? Ora, veja, esse tipo de fenômeno não é para qualquer um, né? Isso é só para espíritos virtuosos, né? E Antônio de Pádua era um deles. Então ele aparece lá na Espanha, explica lá a situação
demonstra que o pai dele é inocente e salva o pai dele, né? Mas ele estava lá na Itália, né? Então, esse fenômeno de bicorporeidade é real, ele existe, mas, como eu disse, ele é raro de acontecer, né? E também tem o caso que nós conhecemos do Eurípides Barçanufo, né? Que ele também aconteceu alguns casos com ele. Um dos mais famosos é de um senhor que chega a cavalo pedindo a ele que fosse socorrer a esposa que estava em trabalho de parto, porque Eurípides tinha conhecimento de medicina, de direito, ele era uma pessoa bastante culta e o pessoal recorria muito a ele lá em Sacramento, né? E quando ele chegou, essa pessoa chegou lá a cavalo, lá toda esbaforida, ele falou: não, pode voltar que está tudo em ordem, né? O seu filho e a sua mulher passam bem. Ele não acreditou. Ele falou: não, mas eu não cruzei com o senhor no caminho, né? Aí eles pegaram, ele obrigou que o Eurípides fosse junto, né? Quando chegou lá, a mulher falou assim: ué, mas o senhor voltou aqui, está tudo bem, né? Então ficou comprovado que ele tinha estado lá, né? E ele não aconteceu uma vez, aconteceu algumas vezes com ele. Mas isso, tanto isso como a transfiguração, será estudado com detalhe a partir da questão 400, se não me falha a memória. Vamos lá. Mas o Kardec, então, ele insiste nessa questão, dizendo: entretanto, alguns espíritos deram essa definição, né? Aí eles respondem: os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Vamos esclarecer aqui: espírito ignorante, logicamente, a morte não nos faz nem santos, nem sábios, né? E a gente sempre é ignorante em algum assunto, né? Então, a gente às vezes não entende, por exemplo, entende um monte de coisa, mas algumas coisas nós ignoramos mesmo, né? Aí que ele se refere. Às vezes o espírito não conhece tudo, né? E fala algumas coisas, né? Devido à sua imperfeição, né? E por não dominar aquele assunto. Aí vem um comentário do Kardec esclarecendo isso aí. Olha, a alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital, lembra de espalhar, né? Que por ele se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento, onde exige mais força, mais vitalidade, né? Essa explicação, porém, não procede desse que considera a alma como sendo um espírito, que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Então ele fala aí que o espírito mesmo não é divisível, né? Ele está falando lá do fluido vital, né? Vamos lá. 142 ele pergunta: que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma numa criança vai se completando a cada período de vida? Eles respondem: olha, o espírito é uno, é um só, é único, né? E está todo na criança como no adulto. Ponto passivo. Os órgãos, o instrumento de manifestações da alma, é que se desenvolve e completam. Ainda aí tomam efeito pela causa, né? Ainda fazem confusão a respeito, né? Então, essa questão, o desenvolvimento desde o nascimento se completa aos 7 anos, mais ou menos, né? Depende da evolução do espírito. Então, a gente sabe que desde a concepção até mais ou menos 7 anos, o espírito ainda está vivendo os 2 planos, né? Ele só vai se revelar como é a partir dos 7 anos, né? Mais ou menos a partir dessa idade é que ele vai se revelar quem é ele de fato, quem é aquele espírito, né? Tem gente que defende ainda que vai existir mais duas etapas de desenvolvimento, aos 14 e aos 21. Né? Não é todo mundo que defende essa teoria, mas dizem isso, né? Mas é claro isso, o espírito vai se ajustando. Ele está totalmente encarnado, sem dúvida nenhuma, mas ele vai se ajustando enquanto desenvolve o corpo da criança, né? Até que ele acha o ajuste ideal, né? 143. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma, né? Aí o espírito tem uma longa resposta dizendo o seguinte: os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esses assuntos. Há espírito de inteligência ainda limitada, é claro, né? Que é o nosso caso. A gente desencarna e a gente continua o mesmo, com o mesmo nível de sabedoria, né? Ainda limitada, que não compreende as coisas abstratas, né? São como as crianças entre vós, né? Também há espíritos pseudo-sábios,
que fazem alarde de palavras para se imporem, né, pelo orgulho, né, ainda como sucede entre vós, né, tem muito disso ainda. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, né, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorre, então, a figuras, a comparações que tomais como realidade. Então, é o caso da palavra alma. Se você perguntar para 10 o que é alma, você vai ter 10 respostas diferentes, né? Então, essa é a resposta que eles deram ao Espírito. As diferentes definições sobre a alma são uma prova de que os espíritos não se encontram em um só nível de entendimento. É claro, né? Nós todos aqui estamos num nível de evolução diferente um do outro, né? Até porque uns foram criados antes, outros depois, né? E a própria evolução vai fazendo com que a gente vá diminuindo essa diferença, né? Então, a morte não é sinônimo de evolução, pois passamos para o lado de lá, levando conosco o que realmente somos, né? Então, não tem aquilo, como já disse, da gente morreu, vira santo, sabe tudo, a gente continua o mesmo, né? Você vai continuar aprendendo lá e volta para uma nova reencarnação para continuar nosso aprendizado. Na 144, ele pergunta: o que se deve entender por alma do mundo? Resposta: o princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Então, ele colocou como alma do mundo isso, o princípio universal da vida e da inteligência, né? Da qual nascem as individualidades que somos nós. Os que se servem dessa expressão, porém, não se compreendem, as mais das vezes, uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor de suas fantasias. Também à Terra hão atribuído uma alma. Por alma da Terra se deve entender o conjunto de espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus em relação ao vosso planeta. Então, a gente pode entender a alma, né, do planeta Terra como sendo essa pleiade de espíritos, né, esse conjunto de espíritos que estão no comando, né, nós estamos nos dirigindo, na verdade, né? Quando a gente escuta, né, esses espíritos, né, bem entendido. Milanês faz um comentário que eu selecionei, que eu achei interessante, que é falar: não podemos pensar que existe alguma coisa no universo sem a proteção do Criador. Tudo está sob a proteção dele, né? Entendido. Tudo está sendo vigiado dentro da justiça, sob a égide do amor. Se quiseres, pode dizer que a alma do mundo é o fluido universal, que a tudo interpenetra com a maior facilidade, desde o átomo até os mundos e desses a toda a criação interminável de Deus. Ele sensibiliza a matéria para que essa obedeça à vontade espiritual de quem a comanda. Podemos chamar essa força energética do mundo de hálito divino, né? Então, Milanês deu uma explicação a respeito que eu achei interessante, certo? Na 140... Posso fazer uma pergunta? Pois não. Então, existe... quando estamos encarnados, o nosso espírito é chamado de alma. Sim. Assim que desencarnamos, é espírito. E o perispírito fica onde ainda isso? Não, veja bem, costuma dizer que a gente é a alma, é o espírito encarnado, né? Mas, na verdade, é sempre espírito, né? Sempre é espírito. Nós estamos aqui encarnados, eu sou um espírito, só que estou encarnado. Quando desencarnar, eu sou um espírito desencarnado. Só que se convencionou chamar a alma ao espírito encarnado. Continua o mesmo. Mesma coisa. Na 145, como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Uma pergunta interessante, né? Esses homens não eram os precursores da eterna doutrina espírita, né? Eram aqueles missionários, né, que Deus nos envia. Prepararam os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. Lógico, né? Eram pessoas ainda imperfeitas, né? Embora fossem missionários. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra.
Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis, né? Olha, a questão da verdade, a questão é que cada um tem a sua verdade, né? De acordo com a sua visão de mundo, da sua evolução, uma série de coisas, né? Porque, os missionários, muitos vieram com uma missão predeterminada e faliram, né? Por vários motivos, né? Outros deram bem, né? Mas era sempre um risco, vamos assim dizer, né? Muitos vieram assim como, né? A gente mesmo veio com um planejamento reencarnatório e a gente não cumpriu 10%, né? Mas isso faz parte, infelizmente, né? Vai retornar pela misericórdia divina várias vezes, até que a gente complete isso corretamente, né? Jesus mesmo, olha, Jesus com toda a sua perfeição, ele mesmo admitiu que ele não poderia falar tudo, né? Porque os homens não compreenderiam, né? O que ele falou já não compreenderam, se imagine se ele falasse tudo, né? Então o que ele prometeu para nós? Que ele enviaria o Consolador, que podia explicar muitas coisas que ele não poderia falar na época, né? Para aqueles homens da época, não haveria entendimento, né? E o Consolador para nós é o Espiritismo. Então hoje nós temos uma melhor compreensão, apesar de tudo, né? Podemos entender melhor do que naquela época de Jesus, né? E a verdade absoluta, né, vamos convir, só está com Deus, né? Essa é absoluta, não tem. A nossa verdade aqui é relativa. Como eu disse, cada um tem a sua verdade e nós não podemos nunca impor a nossa verdade em cima do outro, né? Por orgulho ou por egoísmo, né? Na 146, ela fala, a alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Aí o Espírito responde que não. Porém, nos grandes gênios, em todos que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm por todo objeto a humanidade. Então, explicando melhor aqui, a alma se encontra mais acentuadamente na cabeça daqueles que pensam mais, né? Daqueles que estão mais preocupados com a humanidade, com o bem do semelhante, estaria mais na cabeça, né? E no coração daqueles que usam mais os sentimentos. Isso é uma coisa meio figurada, né? Vamos entender assim, né? Na 146A, ele fala assim, o que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital, né? Ele responde, quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações, né? Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esse a confunde com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais, né? Vamos procurar entender melhor isso, quando ele pergunta o que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital, dos nossos centros de força, né? Coronário, gástrico, vai por aí. Então, ele quer saber se a alma estaria situada num desses centros, né? Agora, nós temos que pensar o seguinte, né? Já deu uma explicação seguinte. Vou colocar a próxima aqui. Também do Miramês, que ele fala, a alma se localiza certamente na cabeça, por estar aí o instrumento mais perfeito para as suas comunicações, que é o nosso cérebro, né? O cérebro humano é ainda um tanto desconhecido pelos homens da ciência. O espírito comanda o corpo através dele, que tem por intermediário o fluido vital, força de grande afinidade com o perispírito, cadeia de luzes que afiniza, apura e redistribui para a soma de todas as ordens da vontade da alma, né? Olha, o espírito é tudo, né? Ele está aqui no comando e ele se utiliza do cérebro, que é o órgão mais importante, né? Porque está comandando todo o corpo, né? E é por aí que há essa direção, né? Ele fala, lógico, o cérebro urbano nós não conhecemos ainda grande parte, né, das suas funções, né? A ciência ainda tem muito que descobrir sobre a mente humana, né? Agora,
Veja, o cérebro, ele é logicamente ativo enquanto há um comando espiritual. Uma vez que o espírito deixa esse corpo, o cérebro também, como todos os órgãos, vai se deteriorar, evidentemente. Ele é importante enquanto estamos vivos, né? Logicamente que essa inteligência que nós temos, né? Tudo que nós aprendemos está com o espírito, registrado no perispírito, né? Então isso nós levamos, né? De ruim ou de bom, né? Vamos pensar nisso também. O ideal seria que fosse só de bom, né? Mas o que não presta também vai, né? Infelizmente. Então isso é interessante. A minha exposição encerra aqui. Esse é o tipo de estudo que a gente não pode só se valer do Livro dos Espíritos. A gente precisaria buscar, pesquisar, né? Outras informações, né? E como eu sempre falo, hoje nós temos muita facilidade na pesquisa, né? Muitos livros, a própria internet que nos ajuda muito, né? Várias páginas voltadas para o espiritismo, né? Gente que se debruça sobre isso para nos esclarecer essas questões, né? Então a gente, o ideal seria ler uma questão dessa e se aprofundar, né? Para procurar entender melhor, né? Até porque a explicação dada pelos espíritos e as perguntas do Kardec, elas são situadas no momento da humanidade, né? Naquela época, né? Então nem sempre o entendimento para nós é uma coisa assim perfeita, até porque muitas coisas mudaram, né? Mas logicamente que a sua essência é verdadeira, né? Por isso que eu sempre falo em buscar alguma coisa para que a gente possa aclarar, que a gente possa ampliar esse entendimento, né? Por isso que é importante o estudo, né? Bom, pessoal, encerrando aqui, vamos partir para a nossa segunda parte, né? Uma colocaçãozinha. Pois não. Quando ele diz aí que a alma se localiza na cabeça, vamos pensar o seguinte, ela atua, a alma não fica dentro do corpo. Justamente. Não fica dentro do corpo. Ela atua vias, né, perispírito, na cabeça. Ela atua pela cabeça. Agora ela não fica na cabeça. Não, Eu pensar que nós estamos carregando a alma na cabeça. Não estamos carregando a alma na cabeça. Justamente. Nós somos espíritos e comandamos o nosso corpo através das coronárias, através dos centros, dos nossos centros coronarianos, né? Isso, é verdade. Coronariano. Agora não ficamos, se tomar isso ao pé da letra, dá a impressão que a alma fica em cima da cabeça. Não é. Daria um peso mais ou menos, né? Apesar que a alma não pesa nada, ela não né? é pesada. Mas é bem colocado, realmente. Peso, mas é que a ligação da via perispírito é na cabeça, na epífise, isso. nos órgãos cerebrais. É verdade. Só isso. Bom, vamos partir então para a nossa segunda parte, né? Então eu